Buenas! Nesse vídeo a gente vai falar sobre a estrutura do IPO do Nu Holdings Limited, ou que é a holding do Nubank, que está fazendo o IPO agora. Começou o processo dentro desse mês de final de outubro, começo de novembro, e o IPO tudo dando certo. Vamos torcer para tudo dê certo. Inicie as suas negociações nas bolsas em início de dezembro agora de 2021. E é um caso interessante para a gente discutir vários conceitos, inclusive ver coisas que a gente discute já em outros vídeos, e entender assim por que seguiu esse caminho o Nubank, ou o Nu Holdings, ou simplesmente Nu, o New, tá certo? Nessa operação para captação de recursos, tá ok? Então, vamos lá para o papel, que a gente vai desmembrar, que é uma operação que envolve, a gente pode falar, 3 tipos de títulos, 2 bolsas de valores e alguns outros detalhes importantes para que a gente vai discutir dentro da governança lá do Nubank. Então, vamos lá para o papel? Estamos aqui. Então, primeiramente, essa operação aqui do Nubank é um IPO. Então, é a oferta das ações. Então, vai ser listado em bolsas de valores. E é uma oferta tanto primária, ou seja, ações novas que vão ser vendidas, vão ser disponibilizadas, e isso quer dizer que dinheiro novo vai entrar no bolso do Nubank, na verdade, no Holdings, tá certo? Depois o dinheiro vai cair até lá. E também é uma oferta secundária que parte dos acionistas atuais da empresa vão pegar e vão vender para ganhar um dinheirinho, assim, afinal tem que pagar as contas, tá certo? Pagar os boletos. Sei que pagar boleto é cringe, mas ainda tem que pagá-los. Se há boletos, devemos pagá-los. Criei agora isso. Muito bem, então ele tem essa característica. Uma parte da oferta secundária vai ser dos investidores. O Nubank pode ser considerado ainda uma startup que está fazendo seu IPO, e começa lá atrás da fase de empresa semente, aí vira chamada startup, tem a série A, ou primeira rodada, depois a segunda, série B, série C, D, assim por diante. Nesse meio tempo, o que acontece? Você vai trocando títulos, vai criando ações preferenciais, e agora no IPO você vai transformar essas ações preferenciais, parte das ações preferenciais, em ações ordinárias, e alguns desses investidores dessas rodadas anteriores vai se desfazer dessas ações. Afinal, trabalho, missão cumprida. Então, eles investiram lá, ajudaram o Nubank, a Nu Holdings, a crescer, se desenvolver e se tornar o que ela é, e agora pegar, embolsar a grana e partir para o outro, tá certo? Então, muitas dos fundos de venture capital, até de private equity, que entraram nesse meio tempo aí, vamos dizer, de 2012 mais ou menos para cá, 2021, que colaboraram para o desenvolvimento, agora estão na hora de receber o dinheiro. Afinal, já se passou aproximadamente 9 anos e ciclos estão completos, eles vão ajudar outras empresas, outras startups a crescerem. Agora o Nubank vai poder crescer com as próprias pernas, afinal já vai ter acesso ao mercado de capitais dessa maneira. Muito bom, então temos aqui esses 2 tipos de ofertas. Aqui eu vou focar principalmente na oferta primária. Nessa oferta primária, a gente está falando que eles vão vender aproximadamente, na verdade, assim, aproximadamente, porque ainda não está fechada a operação. Então, são 289.100, aliás, milhões, 150.555
ações, tá certo? Essas ações são ações Class A, que a gente já vai falar aqui, então classe A, que se a gente multiplicar, e isso que eles fazem inclusive no prospecto, todo IPO tem o prospecto a um preço médio de R$10,50 por ação. Isso quer dizer que o Nubank vai captar, então vai fazer uma captação de aproximadamente 2,95 bilhões de dólares, então é uma bela grana, tá certo? Isso daqui é já deduzidos os custos, então já deduzidos os custos do IPO, que não são baratos, custos do IPO. Afinal, tem que pagar banco de investimento, reguladores, tem uma série, tem que preparar prospectos em dois idiomas diferentes, para bolsas diferentes, atender a uma série de requisitos. Então, essa é a captação que eles vão fazer através da oferta primária, tá ok? Então, esse é o nosso, que a gente está focando aqui. A secundária também, eles estão vendendo uma certa quantidade de ações, mas não é o nosso foco, não. O grande volume aqui é a primária. E é onde vai entrar o dinheiro novo da empresa, tá certo? O que você vai fazer com esse dinheiro aqui que você vai captar? Então, toda empresa que vai captar dinheiro tem que definir, via IPO, o uso dos recursos. Tá ok? Para que eles vão captar esse dinheiro? Então, eles colocam lá no prospecto. Então, por exemplo, eles vão usar isso daí para capitalização da empresa, tá certo? Então, capitalizar a empresa quer dizer colocar dinheiro no bolso, capitalização e flexibilidade financeira foram os grandes argumentos aqui, flexibilidade para a captação dos recursos. Tá joia? E aí depois, entrando em mais detalhes, eles comentam. Então, por exemplo, eles vão usar o dinheiro para capital de giro, eles têm que atender, assim como o banco, eles têm que atender os requisitos da Basileia. Então, tem uma série, e aí vai precisar de mais capital. Eles ainda estão crescendo, então tem grandes despesas. A empresa ainda não tem lucro, então o resultado anual ainda está negativo, está com prejuízo, então precisa de dinheiro para pagar as despesas. Então, o Nubank deixou de ser uma startup? Não, ele ainda é ainda assim, uma startup que anda já com as próprias pernas, ou pelo menos tem o acesso ao mercado de capitais, graças a esse IPO aqui, tá certo? E outra coisa que eles vão usar, por exemplo, fazer novos investimentos, o que a gente chama de CAPEX. E CAPEX vem de Capital Expenditures. Então, fazer novos investimentos, podem fazer expenditures, fazer, por exemplo, aquisições de outras empresas que eles estão fazendo. Então, por exemplo, entre 2020 e 2021, eles fizeram a aquisição e terminaram a operação, quer dizer, concluíram a operação de aquisição da Isinvest. Aparece até no IPO esse daí, inclusive o valor. Não pagaram barato, não. Pagaram mais de 2 bilhões de reais que eles pagaram pela Isinvest. Pagaram caro, pelo menos entre nós aqui, mas tudo bem, que sejam felizes. Mas tem que entrar outros negócios. Então, por exemplo, oferecer, eu acredito que eles vão oferecer financiamento
de imóveis, carros e assim por diante, mais coisas de longo prazo, oferecer novos produtos, expandir mais pela América Latina, até pelo mundo, então vai precisar de muito recurso. E o IPO vai ajudar justamente nisto. E para levantar muito dinheiro, aí você vai levantar o dinheiro em vários lugares. Então, aonde eles estão fazendo a captação dos recursos? Eles estão fazendo em 2 lugares. Estão fazendo parte da captação em Nova York. Então, parte eles estão fazendo na NYSE, na Bolsa de Nova York. Tá ok? Se você precisa muito dinheiro, este é um bom lugar para você captar recursos. E outro lugar que eles estão captando é na B3, tá ok? Que aí a gente vai detalhar. Muito bom. Em Nova York, e as ações, o IPO, vamos dizer, principal das ações está aqui, Nova York, tá certo? Toda essa captação está vindo por aqui. Mas aqui no Brasil o que eles estão lançando? BDRs, tá certo? É ação? Não, não é ação, é recibo de depósito, tá certo? É um outro bicho, parece ação, mas efetivamente não é. Mas se comporta bem parecido. Na Bolsa de Nova York aqui, que eles estão fazendo essa captação. Então, eles estão emitindo aqui as ações ordinárias. Então, eles estão emitindo aqui o que eles chamam aqui de ordinary, seriam as common shares, tá certo? As que a gente chama de ações ordinárias. Então, eles estão emitindo essas ações ordinárias. O código delas é NU, ou NEW, tá certo? Seria novo. Ou talvez NU, e você, é uma boa coisa para filosofar. Quer dizer novo ou e você? Então, muito bem. Essas ações ordinárias são de 2 classes diferentes. Então, são ações aqui que a gente chama de classe. Eu vou começar aqui por cima, a Class B. Então, parte essas vão ser das ações, são Class B. E parte das ações são o que a gente chama, ou que eles chamam de Class A. Tá ok? Então, e aí você já veja o seguinte, ó, são a Class A que eles estão vendendo aqui no mercado, tá joia? Por quê? Porque a Class B são ações que são dos fundadores, os founders. Então, os fundadores da empresa que vão ficar com as ações Class B. A Class A fica com o público geral. É o povão geral. Não é só povão, tem fundos de investimento, tem todo tipo de público, tá certo? Então, público geral. Ou pode falar assim, ó, os fundadores estão com a Class B, o Class A está com todo o resto. Muito bem. E aí já começa a entender o seguinte, por que eles escolheram o mercado de Nova York? Bom, primeiro que o mercado de Nova York é grande, tem atenção de investidores no mundo todo, e com isso atrai mais dinheiro. Então, quando você vai fazer um IPO grande, e esse é um IPO grande? Opa, não esquecem, é um IPO de 3 bilhões de dólares. 2,95 aproximadamente o que vai ter de dinheiro líquido já das despesas do IPO. Então, é um IPO grande, 3 bilhões de dólares é um IPO grande. Então, se vocês multiplicarem aqui por, vamos dizer, aqui no Brasil, fizer um arredondamento assim por 6, a gente está falando de 18 bilhões de reais. Se não me engano, isso acho que nenhum IPO a gente teve no Brasil nesse tamanho. Então, é um IPO bem razoável.
E aí, nada melhor que ir numa bolsa que atrai grandes investidores no mundo todo. Além disso, nos Estados Unidos, a legislação permite que as ações ordinárias elas tenham classes diferentes, tá certo? Classes diferentes com direitos diferentes. Quando a gente compra uma ação, a gente está comprando um título que tem um conjunto de direitos, tá certo? Quando você compra uma ação, você não é dono, você tem um título que te dá uma série de direitos que você vai pedir e vai exigir que sejam cumpridos ali na empresa. Muito bom. Quais são esses direitos aqui? Então, eu vou separar em dois grandes aqui. Tem os direitos de dividendos e tem o direito a votos. Tá certo? Então, a gente pode separar esses dois grandes direitos aqui. Dentre essas duas ações, e é interessante o seguinte, o que vai diferenciar as ações aqui não são os dividendos, são os votos. Então, nessa ação aqui, classe B, uma ação, cada uma ação que você tem, você recebe um dividendo por ação. Tá joia? É um direito tradicional. Na ação classe A, a mesma história. Uma ação recebe um dividendo por ação. Então, até aí, quanto a direito de dividendos, ou chamados direitos econômicos, as ações são similares, tanto classe A quanto a classe B. O que muda é o voto. Na ação classe A, você tem cada uma ação igual a um voto. Beleza. Mas aqui muda a história. Nesta ação aqui, vou até fazer com uma outra cor aqui, ó. Na ação classe B, uma ação é igual a 20 votos. E aí muda toda a história, tá certo? E aí a gente vai começar a entender por que escolheram os Estados Unidos, tá certo? Para fazer esse lançamento. Isso aqui no Brasil a gente não consegue fazer. Aqui no Brasil, cada ação ordinária, uma ação ordinária igual a um voto. Existe até uma série de discussões aqui, vamos mudar isso daqui e tal. Então, pode ser que mude. Eu pessoalmente gosto dessa ideia. O que eu acho que é importante é ter transparência. Então, o investidor tem que saber o que ele está comprando. Então, eu estou comprando a ação do Nu aqui, beleza, lá nos Estados Unidos. Vou fazer um azul e vermelho aqui, ó, em homenagem aos Estados Unidos. Tô comprando aqui e tal. Legal. Então, entenda o seguinte, que você só tem acesso à ação Class A, onde cada uma ação, um voto. Mas tem um povo aqui, os fundadores, tá certo? São 3 em especial, mas a gente vai falar de um em especial, que eles têm ações, só eles têm essas ações classe B, onde cada uma delas tem 20 votos. E isso dá um poder enorme, tá ok? Em especial, a gente destaca aqui um desses fundadores, é justamente o David. Você vê que ele já virou brother, tá certo? O David,
que é um dos fundadores, o primeiro, o grande fundador assim do Nubank, do Holdings, ele tem a seguinte situação: ele tem uma quantidade de ações, ele sozinho tem 75% do poder de voto. Tá? Isso a gente pode calcular com os dados que estão lá no prospecto, mas isso está escrito no prospecto. Então não sou eu que estou falando, então não bata em mim, tal. Tá falando. Não, tá aqui, ó. Isso você pode ler lá no prospecto, recomendo sempre que leia o prospecto. Tá no prospecto em inglês e português. Eu li os dois, então tá lá. Só ele tem esse poder. Inclusive, esse até é considerado até um fator de risco. Tá certo? Considerado aqui pelos reguladores. Por quê? Porque, imagina, o David com 75% de voto, ele faz o que ele quiser. Então, destitui ali, manda aquele embora. Então, por exemplo, agora, ele é fundador, tem todo esse acionista com 75% do poder de votos. Ele é chairman of the board, então é vamos dizer, o presidente do conselho de administração. Ele é também CEO. Para ser Deus, não falta muita coisa, tá certo? Depois do IPO, ele ainda vai ter muita grana, então, assim, é muito poder para uma pessoa só. Inclusive, até quando se fala de ESG, o G é de governança, E é do ambiental, ou environment, S é o social, o G é governance, ou governança. E esse tipo de prática aqui, quando a gente fala boas práticas de governança, é condenável, tá certo? Vamos ser bem claro. Mas eles são transparentes, então, legal. Então, não é a primeira, não é a última. O Google usa uma estrutura assim, o Google, na verdade, que mudou o nome para Alphabet, usa uma estrutura assim. Uma boa parte das empresas que está do Vale do Silício, que fez IPO e tal, passou por todo esse processo de venture capital e crescimento, tem uma estrutura similar, ações A, ação B. A Berkshire Hathaway, do grande Warren Buffett, também tem estrutura similar. Então, é algo que é muito praticado. E a ideia aqui é mais ou menos o seguinte: não vou defender nenhum lado nem outro, mas que não é o foco aqui, mas é principalmente entender o seguinte: olha, vou comprar a ação, eu estou sabendo o seguinte, meu voto não vai valer muita coisa, vai valer nada. Aliás, nem os sócios, são 3 grandes sócios, até dos outros sócios não vale muita coisa, o que vale é o que passa na cabeça do David. Então vamos entender isso. Então, se vocês quiserem ser amigo de alguém, seja amigo do David. Não precisa ser inimigo dos outros. Muito bem. Então, entenda isso que é importante, tá claro. E tá claro, tá certo? Então, a Nu Holdings é uma empresa que tem um dono. Tá certo? O resto é acionista. Todos somos... Quer dizer, eu não comprei a ação, mas todos que compraram a ação são minoritários, então acabou. Fiquem só de olho para que o David esteja sempre bem, firme e forte, desejo tudo de bom para ele, e tome sempre boas decisões. Ele tem poder, inclusive, de mudar conselheiros e de manter o controle ali do conselho de administração. Inclusive, está até dizendo, olha, se aumentar o número de conselheiros de administração, o David pode escolher até 1/3 do número de conselheiros. Então ele só vai perder esse poder aqui quando ele desejar, tá certo? Ele pode fazer isso? Pode. Ele pode converter as ações Class B dele em Class A. Então, só que aí ele vai perdendo esse poder de voto. Então é uma coisa que é ainda questionável. Duvido, pelo menos no curto, médio prazo, que vai abrir mão disso daí. Muito bom, só para colocar alguns números aqui, então, para vocês terem uma ideia, já ações Class A, então, são
aproximadamente 3 bilhões 450 milhões 222.235 ações Class A, e da Class B a gente está falando de 1 bilhão 150 milhões 245.114 ações da forma Class B, tá joia? E aí você já entende o seguinte, que a Class B, dado esse número aqui, ó, a Class B, essas ações vão representar aproximadamente 87% do poder de voto. Afinal, cada uma delas vale 20 votos, enquanto aqui, dessa daqui, cada uma vale 1 voto. Só que elas representam aproximadamente 25% do capital acionário. Tá joia? Então, veja o poder que tem essas ações. A Class A é justamente o contrário, né? Então, o oposto aqui. A Class A vai ter... Se a Class B tem 87% do poder de voto, a Class A vai ter 13% do poder de voto, mas a Class A vai representar 75% do capital acionário. Então veja que é uma disparidade aí enorme. Muito bem. Então tá aqui, e o motivo justamente dessa estrutura e de mandar para Nova York é 2 grandes motivos. Aqui tem muito dinheiro e dá para fazer isso daqui e fazer com que o David mantenha o controle, fique tranquilo. Não, ele vai poder mandar e desmandar no Nubank para fazer crescer e tal, sem ser atrapalhado por ninguém. Só que eles estão aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, eles resolveram também falar assim, olha, já que a gente está aqui no Brasil, é onde está grande parte dos negócios e tal, então, por que não lançar o papel aqui também? Só que ele já estava lançando em Nova York, então ele não vai lançar aqui novas ações aqui. Então, o que ele vai lançar aqui? Eles foram aqui na B3, então, assim como foram aqui em Nova York. Lembro que aqui, ó, aqui é em primeiro lugar. Apesar de fazer em paralelo, entenda que isso daqui é... Primeiro, o foco é lá Nova York, tá certo? Então, aí eles vêm aqui na B3, tá certo? E que é o segundo lugar aqui. Então, aqui na B3, o que eles vão lançar? Eles vão lançar BDRs. Então, eles vão lançar o BDR, tá joia? O código do BDR é NUBR 33, NUBR 33, tá joia? BDR vem de Brazilian Depository Receipt, ou recibo de depósito brasileiro, tá? Vou colocar aqui um amarelinho aqui para homenagem ao nosso país aqui. Então, no BR 33, tá joia? Então tá aqui. E como que funciona esse no BR33? O seguinte, eles fazem a seguinte operação. Eles vão pegar uma parte das ações classe A. Então, pega aqui, ó, dessa classe A aqui. Eles vão pegar uma quantidade. Eu tenho essa quantidade aqui, que vão ser, pelo menos,
pode acabar variando um pouco mais aqui, acolá e tal. Mas até aqui no prospecto tá 3.436.269 ações Class A, tá certo? Essas ações Class A, elas vão ser custodiadas, vão ter a custódia no Bank of New York Mellon. Então eles vão pegar essas ações emitidas e vão depositar no Bank of New York Mellon. E aí o tal de Bradesco, já ouviram falar aqui, ó, vai pegar, que é o banco depositário, vai emitir esses recibos de depósito numa quantidade cada de 1 para 6. Então, isso daqui ele vai multiplicar por 6, o que vai dar igual a 20.617.614 BDRs. Tá joia? Aqui na B3. E eles vão fazer isso em paralelo. Então, o BDR é como se você comprasse uma ação lá nos Estados Unidos, só que você faz essa negociação aqui na B3. Mas o que você vai comprar, na verdade, não é bem uma ação. Você vai comprar um título, um BDR, que corresponde. Então, nesse caso aqui, ó, um BDR. Repara o seguinte, ó. Para cada uma ação classe A, eu gerei 6 BDRs, tá certo? Porque ele depositou essa quantidade de classe A lá no Banco de Nova York, que ligou para o Bradesco e falou o seguinte, ó, Bradesco, we have here 3 million shares, Class A shares. Aí o Bradesco falou, legal, tá aí. Então, beleza, vou emitir os BDRs, só que vou pegar essa quantidade e multiplicar por 6. Não precisa, tem que ser na mesma quantidade? Não, eu posso, o BDR é um outro título que está lastreado lá, então é só multiplicar pelo que você quiser. Então aqui da maneira que eles estão fazendo, cada vez que pinga uma nova classe A aqui, é só multiplicar por 6 e você tem o BDR. Então se para cada uma classe A eu tenho 6 BDRs, um BDR é 1/6 de uma ação classe A. Tá joia? Muito bem, então continuando aqui, ó, se eu continuar aqui, o que acontece? Então, um BDR, ele vai receber o equivalente a 1/6 do dividendo por ação. A diferença é que esses dividendos por ação aqui estão em dólares, tá certo? Então isso daqui, ó, tá em dólares. E aqui eu já vou receber em reais, tá certo? Então um BDR eu vou receber 1/6. E cada um BDR, quanto tem de voto? Como assim? Você não sabe? Na verdade, eu sei. Tá escrito, na verdade, é o seguinte, um BDR, ele não é reconhecido, está escrito ali, como alguém que tem direito a voto. Mas esse BDR é uma ação, está correspondendo a uma classe A, não posso votar? Na verdade, você não é reconhecido como seu detentor de uma ação classe A, então, a princípio, você não pode votar. Mas, como essa ação, esse seu BDR, está lastreado em Class A, o que você pode fazer é o seguinte, olha, se eu quero votar numa assembleia de acionistas, que vai acontecer lá em Nova York,
Assembleia de Acionistas não vai acontecer aqui na B3 não, tá certo? No Brasil, vai acontecer em Nova York. Então, que é legal, Nova York é legal. E aí o que vai acontecer? Você pode fazer assim, não, mas eu quero votar, eu quero exprimir meu voto. Então você vai fazer o seguinte, você vai ligar aqui para o Bradesco, então pega o seu smartphone, tá certo? Então vou pegar aqui meu smartphone, pegaria, alô, Bradesco, aí te coloca lá na musiquinha, pam, param, 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 param. Você fica esperando, ele dá uma coisa, aí fala assim, não, eu quero exprimir o meu voto, quero declarar meu voto na Assembleia aqui, que eu tenho o BDR do Nubank. Ele falou assim, espera um minuto. Aí vai passar um tempinho e tal, aí você fala, eu sou contra. Então, beleza, tá anotado. O que vai fazer o Bradesco? Ele vai pegar o seu voto, o que você está exprimindo, vai avisar para o banco aqui de Nova York, e aí, se eles tiverem afim, eles vão declarar o voto na Assembleia. Mas interessante que no próprio prospecto está dizendo que não tem garantia que o teu voto vai chegar lá, tá certo? Então, nem que você vai ser comunicado a tempo. Então, se você é detentor BDR, você não vai ser tratado como um acionista Class A. Então, isso é importante. Então, não é acionista Class A. Você pode exprimir o seu voto, tal. Você não tem garantia pelo próprio prospecto que você vai ser comunicado como os outros acionistas dos eventos. Você não tem garantia que, olha, o seu desejo aqui vai chegar lá na Assembleia, tá certo? Mas tá aberto o caminho ali, boa sorte. E você tem somente um pedacinho. Esse é o nome, esse 1BDR aqui, ó, é o que eles chamam de pedacinho de uma coisa que eles aproveitaram para lançar, que é o tal do programa nos Sócios, que eles disponibilizaram para os clientes. Então, até recebi o e-mail lá comunicando, vou mostrar lá para vocês e tal. Tem umas regrinhas aí para participar. Você tem que estar com as contas em dia, tem que ter a conta aberta um certo tempo, 30 dias, se não me engano, tem que estar ativo ali na conta. Aí você pode ganhar, você vai lá e escolhe, não é uma oferta limitada, como vocês estão vendo aqui, tem 20 milhões de BDRs aqui, e você se habilita a ganhar esse pedacinho, que na verdade você não vai poder pôr a mão no dinheiro agora. Então, assim, se você for legal, você foi contemplado no pedacinho, que é um BDR. O que acontece? Você tem um sexto dessa ação Class A, negociada na B3. Durante 12 meses você não pode vender esse BDR. E aí, espera, deu 12 meses, você se comportou, tá certo? Pagou conta em dia, tudo mais e tal, tomou banho, escovou os dentes e fez a lição de casa. Aí o que acontece? Aí sim, passados 12 meses, tudo isso fez, cumpriu as regras lá do programa, você pode pegar esse BDR, passa a ser seu, e aí você pode ou ficar com ele, então vai lá ficar na sua conta lá no Invest, esse BDR, ou você pode vendê-lo e transformá-lo em dinheiro. Aí você tem essa opção. Inclusive, de curiosidade, está escrito lá, quem vai cuidar disso daí, desses pedacinhos, é no pagamentos. Então, o braço de pagamentos é o que vai ser responsável por tudo, cuidar dos pedacinhos do programa nos Sócios aí para quem aderir. Quem não quiser aderir pode comprar BDR direto aí na bolsa sem problema. Essa é uma alternativa que você tem dentro desse programa, tá joia? Mas importante ter em mente, e não é só aqui nesse da B3, os BDRs no geral não são tratados como acionistas, sim, mas é um recibo de depósito que você recebe os dividendos, recebe os direitos econômicos, normalmente tranquilamente na conta corrente,
já deduz os impostos e tal na fonte. Mas votar, isso não vai rolar não, tá? Se você quiser votar, então aí você vai ter que comprar as ações, as Class A, lá em Nova York, aí abre a conta em algum aplicativo, tal, algum lugar que te permite negociar no mercado lá fora, e aí você pode, aí vai votar, mas também não gasta seu tempo. Se você está querendo votar, não esquece do David, hein? Ele tem 75% poder de votos e isso vai durar um bom tempo aí. Bom, então eu vou comprar ação por causa do dividendo. Então, aí vem outra notícia, pessoal. Conforme o prospecto diz que é o seguinte: ele tem que dizer como que vai ser a política de distribuição de dividendo, dividend policy. E lá que está dizendo assim, ó, que não vê possibilidade de distribuição de dividendos, pagamento de dividendos no foreseeable future. Então, ou de outra forma, ele está falando, está escrito assim, não pretende distribuir dividendos em um futuro previsível. Então, tá aqui. Em outras palavras, essa não é uma ação de dividendos, essa ainda é uma ação do estilo growth, ou seja, uma ação de crescimento, tá certo? Então, se você pretende comprar, é muito mais comprar pensando o que vai acontecer ali no futuro, que ela vai valorizar, não pelo recebimento dos dividendos. Então, não se preocupe que voto, se você tem BDR, o voto você não tem, e o dividendo não vai cair pelo menos um período assim de curto, médio prazo, nem eles conseguem prever. Afinal, ainda estão com prejuízo, então não dá para distribuir dividendos e ainda estão captando recursos para crescer, então eles querem pegar o dividendo, se der lucro, a ideia é reinvestir no negócio e não distribuir. Essa é a grande mensagem que eles estão passando. Se você quer participar disso daqui, você tem que ficar de olho no prazo. Então, isso daqui, ó, adesão até 5 de dezembro, até 5 do 12, tá joia? E tem as regrinhas lá que pode ser aceito, não pode, tem que ver se encaixa. Mas de maneira geral, essa aqui é a estrutura. Deixa eu só colocar os cargos do David, senão de repente ele vê o vídeo. O David, se você assistiu o vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Se quiser fazer uma colaboração aqui. Então, ele também, ó, CEO, Chairman, fundador. Então, Founder. Essa já está fazendo tudo aqui. Então, tem a Cristina Junqueira, também que tem uma participação grande, não chega perto dos 75% do poder aqui, chega perto de 10%, 9, 10%. E tem o outro sócio também, que aí é pequenininho. Só uma coisa aqui, ó. Esses BDRs aqui, eles são aproximadamente 0,1% do total aqui. Isso daqui é aproximadamente 0,1%, já arredondando aqui dos votos, tá ok? Então, do capital.
Então, essa parte do BDR é uma parcela bem pequena, mais para agradar o povo por aqui. Então tá aqui, pessoal, de maneira geral, a gente está gravando o vídeo antes do IPO acontecer, então esse daqui, só umas coisas mais para... Esse daqui seria o ponto médio, 10,50 aqui, ó. É o ponto médio do intervalo de preços que eles querem fazer, do intervalo que eles estão oferecendo, então não tem ainda o preço. Além dessa quantidade, outra coisa, esses 3 milhões de ações aqui do BDR já está incluso aqui dentro, tá joia? Então, dentro esses 3 milhões de Class A já estão dentro desses 3 bilhões e pouco, então não é adicional. Então, esse é o perfil geral da estrutura do IPO do Nubank ou no Holdings. Veja, não é assim. Tem muita coisa envolvida, espero que tenha entendido quais são as características. E por que colocado em um lado e outro. Na verdade, o grande foco deles era fazer nesse mercado em Nova York. Aí estão fazendo uma gracinha, colocando BDR aqui. Também é um jeito de você atrair e manter clientes aqui, tá certo? E até levá-los a investir. Então tem até um apelo de educação financeira, assim, já ganha o BDR, já começa a entender um pouco mais de bolsa de valores, vamos nos aprofundar nisso para conhecer. E agora eu vou mostrar para vocês rapidinho um pouco lá do prospecto. Então, deixa eu vir para cá. Tá aqui, ó. Esse é o prospecto. Se vocês digitarem prospectus, aí tem que ser, não pode ser prospectus. No Holdings, aí no Google, vocês vão achar. E também vocês acham o prospecto em português. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, tá aqui, ó, prospecto da oferta pública, distribuição primária e secundária. Esse daqui está na CVM, o em inglês está lá, da SEC, da Securities Exchange Commission. Então, tanto em um como o outro está explicada toda a estrutura. E aqui eu vou para a página. Esse aqui tem só 1.300 páginas. Na verdade, está cheio de documentação aqui. Para vocês verem aqui. Deixa eu mostrar algumas coisinhas. A distribuição. Cadê a página? Dos acionistas. Espera aí. Eu me perdi aqui nessa página. Tanta coisa. Então, deixa eu começar de cima. Então, está aqui toda a estrutura. Então, aqui, ó, os principais acionistas e administradores, composição do capital social. Então, eu vou para a página aqui, ó, 54. Então, aqui ele está falando, está explicando tudo, uma parte daqui. A numeração está diferente. Aqui, então, rapidamente aqui, tem antes da oferta a distribuição das ações, ou melhor, a estrutura acionária antes da oferta global, que essa é feita em Nova York e tal, e após a oferta global, vocês vão ver que tem ações preferenciais, que eu tinha comentado no início, que são as ações que foram geradas em todo esse processo das rodadas de investimento em Venture Capital, e elas somem porque elas vão ser ou vendidas ou convertidas, as duas coisas, ou talvez duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? Aí só vão ter as ações classe A e as classe B, nas quantidades ali que a gente tinha comentado. E aqui, vou mostrar aqui, ó, o quadro dos acionistas, então mostrando aqui a composição deles. Eu vou aumentar um pouco, só para vocês verem alguns nomes. Então, tem os acionistas aqui. Coa California Limited
Na verdade, essa aqui é uma empresa do David, que ele está aqui, ó. Ele tem nessa estrutura ele tem quase 1 bilhão de ações classe B, ou 86,24% das ações classe B. O resto está justamente aqui das ações classe B com Adam Edward Weibel, tá certo? Então que ele tem é o sócio que eu falei, é o menorzinho aí, que tem 3%, pouco mais de 3% das ações classe B. Classe B, uma ação, 20 votos. E aqui a Cristina Helena, que ela tem, somando aqui, ela tem uma empresa aqui de investimentos, assim como do David ali, então 10%, 10,45% mais 0,20%, aproximadamente, um pouco mais de 10,5%, 10,65%, vai, das ações classe B, tá joia? E aí os vários fundos aqui, ó, SG, SC, USG, Sequoia, o David, por exemplo, ele veio da Sequoia, tá? E aí saiu de lá para construir o Nubank, o Silver, Tencent, Tiger, então todos aqui os investimentos de Venture Capital, parte estão com os administradores, mas aí já a ação classe A, então a ação classe A, então tá aqui, classe A é a que fica com o público em geral. Então dá uma baixada lá nesse prospecto para ter uma ideia da estrutura e conhecer um pouco mais até do banco. Não só do banco, né? Tem uma série de negócios aqui. Vou aqui deixa eu voltar ali para o prospecto em inglês. Então aqui no prospecto em inglês, mostrar algumas características. Então também tenho aqui, ó, eu vou mostrar algumas páginas aqui, página 14, a oferta, aqui eu já cheguei, página 14, espera aí, é que a numeração aqui já não é tão mais fácil. Deixa eu aproveitar aqui. O resultado financeiro, aqui, ó, tem o resultado financeiro. Aqui para os anos aqui de 2018, o ano completo 2018, 2019, 2020, aqui para os 9 primeiros meses de 2020 e 2021. Então, vindo aqui para a última linha, tá aqui, ó. Tá aqui essa última linha. Então, o que está em parência é prejuízo. Então, o ano 2020, eles terminaram com prejuízo de 171 milhões de dólares. E o prejuízo vem aumentando, porque estão aumentando o negócio, isso aumenta as despesas, aumenta a receita, mas eles também aumentam muitas despesas para manter esse negócio, então não está vindo crescendo na mesma velocidade, mas a expectativa é que ainda vai crescer, uma hora isso vai virar. Quer dizer, é o que todo mundo pensa, ou espera. Nos 9 primeiros meses de 2021, também ainda está com prejuízo de aproximadamente 99 milhões de dólares. Então, só para entender também por que vocês não vão receber dividendos. Aqui na página 14, que eu queria mostrar para vocês. Também aqui... Não, essa é a página 20. Então... O prospecto em inglês é mais chatinho pela numeração aqui. Aqui está a estrutura acionária. Então, depois, quem quiser dar uma olhadinha aqui. Então, deixa eu ver. Pera aí, pessoal, estou meio perdido. Aqui, ó. Chegamos, tá aqui, ó. Riscos relacionados com as ordinárias classe A, nossos BDRs e a oferta. Então aqui está falando justamente, olha, o nosso acionista fundador, David Vélez Osorno, vai
possuir 86,2% das ações classe B, que representa aproximadamente 75% do poder de voto do capital. E esta concentração de propriedade e voto vai limitar, ou limitará, a sua habilidade de influenciar negócios corporativos ou assuntos corporativos. Então, entenda o seguinte, a sua é de vocês, tá certo? Então, não é a dele. O David tem o poder, ele pode fazer o que bem entender ali, mas você que comprou a ação vai ter que entender que isso vai estar limitado. Deixa eu ver que mais aqui, que eu anotei algumas páginas aqui. Já vimos dos prejuízos, já vimos aqui do... quem quiser falar, eles vieram muito a público. A Anitta, vocês vão encontrar a Anitta no... Olha aqui, ó. Aliás, está aqui. Então, vocês vão encontrar, ó, parcerias aqui, parcerias com influencers. Então, aqui ele está falando justamente, ó, a Anitta é parceira, não só parceira, ganhou prêmio, Grammy, assim por diante, é uma grande empresária. E ela também se juntou, tá aqui, ó, se juntou ao conselho, ao board, ao conselho de administração em junho de 2021. E eles vão usar justamente o conhecimento dela. Ó, tá aqui, ó, o David, a Cristina e a Anitta, para influenciar aí, ó, as decisões, ajudar a colaborar. Deixa eu mostrar aqui. Aliás, uma coisa interessante, não era aqui no prospecto brasileiro, que se vocês quiserem, vocês acham até o CPF da Anitta. Então, é uma coisa de louco de transparência. Então, se eu procurar aqui, ó, Larissa, para quem não sabe, o nome da Anitta é Larissa. Então, ó, vou pegar aqui, Larissa de Macedo Machado. Então, aqui estou no prospecto brasileiro, então fala aqui, ó. Então, eles descrevem no prospecto aqui brasileiro, aqui, ó, composição e experiência profissional do profissional da administração e conselho fiscal. Então tem cada um dos, na verdade já começou na outra página, tá certo? Tem cada um dos conselheiros, profissão, formação, quem indicou, tá certo? Então tem até aqui quem quiser também saber só que não vai aparecer como Anitta aqui, vai aparecer como Larissa. Aqui, ó, Larissa de Macedo Machado, entre parênteses, Anitta, tá joia? Então tem aqui, ó, os dados dela e assim por diante, assim como dos outros conselheiros, que a gente encontra isso em cada um dos prospectos que tem por aí, tá joia? Que é importante pela transparência para você saber quem são esses conselheiros, então toda característica, todos os negócios aí do banco. Aí, por exemplo, eu encontro, por exemplo, todo o valor pago pelo Isinvest. Então, quem tiver, quanto que eles pagaram pelo Isinvest? Procura aqui, ó, só procurar Isinvest. Tem que dar uma procurada aqui. Aí eles descrevem todo o negócio. É muito legal ver o prospecto para aprender sobre os negócios, tá ok? Então, aqui ele está falando justamente, olha, então movimentação de recurso... teve aumento do saldo de investimentos pela aquisição do Isinvest, está aqui, ó, o valor aqui, eles compraram 100, em junho de 2021, foi concluída a aquisição 100% das ações do Isinvest, ou da Isinvest, tá ok? E aqui, então, todas as subsidiárias, então, colocando aqui, deixa eu clicar para ver aqui. E aí você vê os valores envolvidos em toda a operação, que foi e tal, quanto eles pagaram. Uma parte até o pessoal do Isinvest que vendeu a empresa resolveu investir também na Isinvest. Tá joia? Então toda essa informação vocês encontram aqui no prospecto e recomendo
antes de investir, que leiam o prospecto. Quem tiver curiosidade, que é legal também, vejam o prospecto aqui em inglês, que está registrado na SEC, que se não, vejam o em português, que também tem muita, praticamente a mesma informação. O em português tem que atender a CVM e tem alguns detalhes a mais que não interessam tanto no inglês. Muito bem, pessoal. Está aí de forma geral a estrutura do IPO no Holdings. E aí você consegue entender o que aconteceu, por que ele está fazendo aí, qual é o tipo de ação, o que eu estou comprando. E se informe antes de sair investindo, por mais legal que seja a empresa, para depois você não ter surpresa também. E até se você quer ser dono de um pedacinho lá do programa nos sócios, veja as regras e o que você vai ter e o quanto vai receber para aderindo a esse programa, assim como sendo acionista, tá bom? Até mais!